Boa noite, formalmente com a gravação, para sintonizar com ela. Aqui estamos, nosso segundo encontro. Espero que vocês tenham conseguido, nesses 15 dias, aprofundar um pouco mais, fazer a leitura e acompanhar um pouco o caminho que o Rogers faz no Tornar-se Pessoa. E nos coube, não é isso? Essa parte 2 para esse encontro de hoje, pensar um pouco sobre como poderei ajudar os outros, ou como podemos ajudar os outros. Então, essa é uma questão muito prática, uma questão foi muito pulsante para o Rogers, para esse Rogers dos anos 50, entender que fatores estavam relacionados a isso. E vocês tiveram a oportunidade, vou fazer uma breve fala, aí a gente começa a girar o peão. Vocês observaram 3 textos, 3 capítulos, os capítulos 2, 3 e 4, né? E vocês puderam também observar que eles são textos de momentos diferentes. O próprio Rogers sinaliza isso. O capítulo 2, de 1954, ele tem muito mais hipóteses, tem muito mais questões relacionadas a impressões que ele tinha para serem verificadas, né, nas pesquisas. Esse capítulo 2, e o título já sinaliza isso, né, algumas hipóteses em relação à facilitação de crescimento pessoal. Então, a gente vai encontrar uma coisa mais hipotética, né, mais nesse nível. Capítulo 13 é um capítulo mais denso, né? Um capítulo de 1958. Na verdade, é o maior dos 3 capítulos que você pode observar. É aquele em que ele vai falar, ele vai apresentar, na verdade, muitos resultados de pesquisa, muitas pesquisas com resultados em que ele vai descrever as características de uma relação de ajuda. Então, ele é mais denso. Uma coisa que a gente já vai encontrar nesse capítulo 3 e muito no capítulo 4 é que o Roger está falando já de um sentido de processualidade, de um sentido já de uma ênfase não apenas num ser então, mas no sentido mesmo de um contínuo, e uma coerência maior, uma sistematização maior, que no capítulo 4 vai ficar muito fechado isso. Quase como ele já tem muitos resultados de pesquisa, ele já tem ele já trilhou um caminho que é bem diferente daquele texto do capítulo 2, de 54, que ali estão as hipóteses, mas ainda precisa ser pesquisado, a gente ainda precisa checar. O capítulo 3 e principalmente o capítulo 4, que é também um capítulo curtinho, o maior é o 3, né? O que sabemos da psicoterapia objetiva e subjetivamente. E esse 4 aqui tem um detalhe, né, específico, que além da parte objetiva bem coesa, bem fechadinha, é a parte que ele traz quase como, ele nos leva para dentro, entre aspas, de um processo de elaboração, seja do terapeuta, seja do cliente, dentro de uma dinâmica psicoterápica, né? No seu começo, né? E a relação vai se estabelecendo, vai se constituindo, enfim. São capítulos, então, muito prementes, muito significativos para descrever o modo como a terapia centrada no cliente ela foi se constituindo de uma maneira científica, coesa e também muito que valorizava muito a subjetividade. Isso fica muito claro, principalmente nos capítulos 3 e 4. Tá bom? Gente, o meu desejo é que vocês tenham aquela folha, né, do lado aí, o que for mobilizando, vocês não deixem passar, não é isso? Como a gente fez no nosso outro encontro.
né, que a própria sugestão, né, do Rogers, eu não estou lembrando o nome que ele dava a isso, né, que ele deu a isso. Estou catando aqui, não estou achando o nome. Aí eu peguei a ideia dele, eu tenho que dar um nome, né? Afinal de contas, nada mais justo. Enfim. Mas é aquela folha para ficar registrando aí as impressões, o que foi atravessando, cada uma e cada um, enfim. Deixa eu ver se eu acho aqui, só para as folhas de reação, a sua folha de reação, era isso. Além disso, assim, fiquem à vontade para compartilhar suas impressões das leituras. São leituras mais técnicas em algum momento, enfim, a gente vai conversando. E, se possível, quem puder, volta a pedir, se puder abrir a câmera, seria legal para a gente interagir, se ver. Lógico que não vai dar para todo mundo, sempre, né? Mas, pessoalmente, eu acho muito significativo. Tá? É isso. Acho que a partir de agora a gente roda aí o peão, como isso. Quem quiser falar, compartilhar suas impressões, como é que foi essa leitura, como é que foi esse Roger científico, ao mesmo tempo valorizando a subjetividade, falando de como como fazer psicoterapia, né? O que posso fazer para ajudar outra pessoa. Oi, boa noite. Oi, Bianca, boa noite. Quando eu estava lendo, assim que eu comecei a ler, ele traz muito assim, né? Porque para mim é uma diferença bem gritante assim das duas principais que tinham na época, que era a comportamental e psicanálise. Uhum. E elas, na minha visão, assim, eu posso estar falando bem equivocada, né, por não estudar as abordagens, mas elas me parecem ser muito mais uma coisa com o outro. Freud traz um pouco disso de olhar para si, da importância da terapia, da análise e tudo mais, mas parece ser muito mais uma coisa com o outro. E Rogers traz muito de que você precisa estar na relação, que você precisa se conhecer, conhecer as suas reações, se aquilo te impacta ou não, tanto é que ele estica em vários pedaços do texto, principalmente no capítulo 3, sobre isso, como é que é isso, é assim ou é dessa forma? Então, eu fiquei pensando muito assim, como para ele foi naquela época, sabe, de colocar uma coisa muito diferente, assim, uma via muito diferente do que estava sendo exposto nas abordagens e tudo mais. Uhum. E eu acho que isso também vê muito nos textos dele, a segurança dele, a confiança de estar falando sobre aquilo. No último, ele já traz, olha, isso dá certo, isso funciona. Uhum. Enquanto no primeiro, igual você falou, é mais uma especulação e, tipo, olha, parece dar certo. Mas no 3 você vê alguém mais confiante. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, o quanto para ele deve ter sido difícil, porque para a gente, apesar de falar, muito se falar que as abordagens humanistas são uns amorzinhos e tudo, acho que muito por olhar o indivíduo mesmo validar aquilo, o sofrimento e tudo, e no tempo dele tem toda essa questão, né, de olhar para dentro, olhar para si, e o quão isso é difícil para a gente hoje, fazer isso, e aí eu fico pensando o quanto para ele foi difícil na época, assim, fazer isso, né, estar nesse processo e também estar lutando para que isso fosse reafirmado de alguma forma. O contexto, né? Dentro daquele contexto, como isso compareceu, né? Ele foi um pioneiro, assim, podemos dizer isso, Edson? Hum. O pioneirismo dele em colocar a pessoa no centro, né? A pessoa né? como um movimento do processo terapêutico, né? Tudo bem que na psicanálise, hoje a minha irmã ela é psicanalista e ela está estudando para ser psicanalista, e hoje ela me mandou eu mandei um texto para ela do Rogers, né? Falando da importância do. Depois eu até vejo aqui. E ela me mandou um outro com outras palavras psicanalíticas, né? Uhum, uhum. Assim, de autoalcance, né? Uma coisa, parece uma coisa tão surreal, né? E no fim tem mais ou menos o mesmo sentido, né?
se não é a parte ativa do cliente, né? Como que vai dar movimento ao processo, né? Uhum. Então, eu acho que o Roger é um pioneiro nisso, de dar essa ênfase de uma forma tão bacana, tão acessível, tão gostosa de entender, né? Tá. Legal. Tá ótimo, Lília. Vamos ver a Pamela, que vai trazer com certeza alguma coisa. Boa noite. Boa noite. Reforçando um pouco o que a Lilian disse, né? Ele reforça a relação de ajuda. E é uma coisa que eu destaquei aqui no texto, que eu achei muito interessante. Eu vou ler um pedacinho. Tá na primeira folha do capítulo 3, a página 45, ele diz bem assim: meu interesse pela psicoterapia gerou meu interesse por toda espécie de relação de ajuda. Entendo por essa expressão uma relação na qual pelo menos uma das partes procura promover na outra o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade, um melhor funcionamento e uma maior capacidade de enfrentar a vida. O que me chamou a atenção nesse pedacinho, que eu não tinha visto nas outras vezes que eu li, é como que ele fala em que pelo menos uma das partes, né? Isso dá uma sensação, assim, de um gostinho de que realmente o nosso trabalho é muito interessante, de que quanto mais a gente se coloca nessa relação de ajuda, mais a gente acaba colaborando, né, com o crescimento do outro. E é interessante mesmo como que a ACP e Rogers, né, obviamente, ele foca nessa relação. As outras abordagens falam sobre o terapeuta, fala sobre o cliente, paciente, né? Mas fala sobre rapport, que, né, dá para entender aí sobre relação, mas não nesse intuito de relação, de envolvimento, de troca, que eu vejo relação como uma troca. E é muito interessante, né, para nós terapeutas nesse sentido, de estar disponível, de ser essa pelo menos uma parte, né? Disponível para o outro, disponível para essas relações, como pai, como esposo, né? Como filhos, professores, né? E é interessante isso que eu queria compartilhar com vocês, que me chamou a atenção. Legal. Acho que vocês estão trazendo uma coisa, eu vou tentar dialogar um pouco com o que vocês estão trazendo e correlacionando, né, esse conteúdo. Acho que esse conteúdo relacionado ao como fazer, ele necessariamente passa pela construção que o Rogers começa a fazer desde os anos 1940. Acho que é importante a gente não perder de vista isso. O Tornar-se Pessoa é uma obra que ele abarca os anos 1950 do Rogers. Mas esses anos, que são os anos mais produtivos como pesquisador do Rogers, os principais conceitos da ACP, gente, foram formulados nesse período. Tá? Então, quando a gente tem lá tendência atualizante, congruência, a relação organismo-autoconceito, organismo-self, as atitudes facilitadoras, a consideração positiva e incondicional, a compreensão empática, enfim, esse corpo de conceitos, né, eles são derivados de pesquisas que começam lá nos anos 40, mas ganham uma guinada tremenda a partir de 1945. Por quê? Porque no momento em que Roger sai de Ohio, foi da primeira universidade que contrata ele como professor efetivo, foi de 1939 a 1940, e ele vai até 1945. Esse primeiro momento, ele está, um pouco como Pamela colocou, ele está muito voltado para uma relação de ajuda que funcione. E ele começa a se dar conta que essa relação de ajuda que funciona é uma relação que ela é o mais horizontal possível, que de alguma maneira não vai ter um especialista, não vai ter um expert, não vai ter alguém que vai dizer para outra pessoa o que ela tem que fazer ou deixar de fazer. Né? E o Rogers fica
ele fica muito atravessado por essa ideia, no sentido de perceber que aquela pessoa que, quando começa a se sentir respeitada, aceita, não julgada, no momento em que procura um aconselhamento psicológico, que era o que se fazia naquele momento, ela não precisava ser direcionada, ou seja, o profissional não precisava estabelecer um diagnóstico para ela e uma terapêutica para ela, né? Ela era valorizada no seu caminhar. Daí a gente começa a perceber algumas diferenças. Vou tentar fechar, viu, Thalita? Só fazer uma primeira amarração, nem que depois eu resgate alguma coisa, para não ficar uma coisa só eu falando. Então, no primeiro momento, o que o Rogers vai fazer é tentar entender o que acontece nessa relação de ajuda mais horizontal possível, ou seja, mais valorizando o outro que não é mais tratado como paciente, né? Que realmente é tratado como uma pessoa, né, de valor, uma pessoa que é digna de confiança. Como é que essa relação ela pode funcionar? Ele mergulha em pesquisas com os seus colaboradores, já deu para ficar claro, né, que não são pesquisas só dele, não era só o Rogers, pesquisador, e ele vai ter condições muito legais na Universidade de Chicago. A Universidade de Chicago deu condições para o Rogers, comprou o passe do Rogers, como a gente fala nos esportes coletivos, né, comprou o passe, deu condições, querido, vem você e tua equipe para cá, você vai ter um departamento próprio, e para vocês terem uma ideia do que era um departamento próprio, era um prédio até próximo do campus, mas um prédio em que era oferecido condições de pesquisa, era um prédio de atendimento, quase como se fosse uma clínica, escola hoje em dia, nas faculdades. Pois é, um prédio em que havia vários espaços de atendimento, era oferecido atendimento, mas as pessoas também sabiam que ali era um espaço de pesquisa. Então, havia produção de conhecimento e havia atendimento junto. Então, Rogers, ele era pesquisador, mas ele também atendia. Era muito interessante esse processo. Esse foi um espaço em que Rogers e a equipe de colaboradores, vários mestrandos e doutorandos, enfim, que ele oferecia pós-graduação, né, através da Universidade de Chicago, fazia, né, o PhD com ele e tal, desenvolveram várias pesquisas, né? E aí, daqui a pouco, a gente fala outras coisas aqui que vamos chegar, mas o quente é isso, ó. Essas pesquisas são derivadas desse processo aí. Diga, Thalita, se faz algum sentido essas coisas? A fala de Pamela, né, e a continuação da tua também me deixaram pensativa aqui, porque quando a gente fala relação de ajuda, às vezes talvez soe como uma pessoa que é melhor que outra, que vai ajudar a outra, né? Como aquilo que você falou, né? Como se não fosse realmente algo que tivesse horizontal. E aí eu fico pensando como isso é interessante, isso de existir uma relação de ajuda, mesmo assim não existir uma coisa de eu sou o modelo para o meu cliente, eu sou melhor que o meu cliente tem que seguir o que eu estou dizendo. Na verdade, não tenho que dizer nada que ele tem que fazer, mas eu acho interessante isso de que mesmo a gente numa posição de que vai facilitar e de que está naquele lugar com o intuito de ajudar, vamos dizer assim, a gente não está numa posição, ou não deveria estar numa posição de superioridade, de detentor do saber e tal. E aí eu acho interessante disso do modelo, sabe? Que a gente não é um modelo a ser seguido. Não existe esse modelo que os nossos clientes têm que ser igual a gente. Não existe isso, sabe? E assim, além disso, quando a gente pensa nas pessoas e as pessoas que buscam terapia e tudo, ela já tem um referencial durante toda a sua jornada, durante toda a sua trajetória, desde a infância, existem modelos ou orientações que elas devem seguir, né? Quando ela é criança, o pai diz que ela não deve fazer isso, e aí ela vai crescendo de acordo com os referenciais de outras pessoas. Aí eu fico pensando também que a terapia é o espaço dela encontrar os próprios referenciais, né? Já que ela não precisa desse modelo pré-estabelecido, e já que a gente não é um modelo pronto que ela tem que seguir. E é isso. Achei interessante essa parte que fala também, inclusive, no livro. Quando você puxa modelo, daqui a pouco a gente fala alguma coisa do que a Sherry vai falar.
Diga. Com licença. Eu estou ouvindo as colegas e fazendo essa coisa da folha, né? Aqui, anotando e tal. E duas palavras que vieram muito na minha mente enquanto as colegas falavam foi legitimação do sujeito e a relação horizontal. O processo terapêutico, muito que a Thalita acabou de falar, é como se fosse uma relação horizontal. O terapeuta ele não está acima de você numa posição de julgar ou ditar que posturas você deve admitir, ou enfim. Não, tem uma parte aqui no capítulo 4 que ele fala sobre a dinâmica da mudança. E eu fiquei pensando que é justamente quando o terapeuta ele dá um passo atrás. Não é que a gente vai promover a mudança no sujeito. A gente vai criar condições para que o sujeito consiga acessar a mudança nele mesmo. E aí vem muito essa ideia para mim de horizontalização da relação. Não é para cima nem para baixo. Estamos aqui enquanto seres humanos, enquanto iguais, sabe? Outra coisa, acho que a Pamela estava falando sobre a legitimação do sujeito, assim. Ambos vocês, Edson e Pamela. Vocês usaram a palavra valorização e me veio muito a coisa da legitimação. Também no capítulo 4, no começo, acho que é bem aqui no começo. Enfim, ele vai falar sobre como a gente pode oferecer a compreensão ao sujeito, que é muito raro a gente se sentir compreendido numa relação, de um ponto de vista em que a gente não se sinta julgados, não se sinta pressionados ou algo nesse sentido. E eu acho que na relação terapêutica, as coisas meio que parecem funcionar de uma certa maneira para desenvolver esse crescimento a partir do momento em que o terapeuta oferece um lugar de legitimação. O sujeito chega com sofrimento, olha, é isso aqui, tal e tal e tal, e o movimento terapeuta é legitimar isso, é validar isso. Eu reconheço você dentro da sua realidade e do seu sofrimento. Como a gente pode caminhar a partir disso? Enfim, vamos continuar aqui para ir formulando nossos raciocínios sobre isso, mas a minha ideia está indo nesse sentido, assim, de relação horizontal e legitimação do sujeito e do sofrimento que ele traz, da demanda que ele traz. Diga, Bianca. Eu fiquei pensando um pouco, acho que foi a Thalita que falou antes, e aí a Sherida falou um pouco dessa questão da compreensão, eu não lembro agora qual é a parte do texto que ele fala sobre isso, que nem sempre a gente consegue estar numa relação 100% de compreensão, né? Que a compreensão, o empático que ele fala, é um pouco diferente do que a gente vê na maioria dos casos, que a gente fala, tipo, eu sei o que você está passando, eu passei por isso, eu sei mais ou menos como é que é. E aí um pouco dessa questão da legitimação que a Sherida falou, ele traz um pouco assim, né? E eu fiquei refletindo. A gente não sabe, de fato, a gente sabe o que a gente passou naquela situação, mas para o outro pode ter sido mais ou menos, a gente não sabe a jornada. E aí, nessa questão da relação horizontal também, eu acho que está nisso. Eu sei as minhas dores, eu não sei a dor do outro, ele está me falando a dor dele, e eu vou tentar entender na relação dele. Então, quando a gente pensa sair dessa relação e impor alguma coisa ou direcionar para algum caminho, a gente tira um pouco desse lugar da pessoa, né, dela saber a dor dela. A gente não sabe até que ponto aquilo para ela é sofrimento, até que ponto não é. Às vezes, e agora me veio um pouco assim, uma história que eu escutei na faculdade, de uma pessoa que tinha perdido o pai, e a psicóloga não falou, tipo, meus pêsames, ela só perguntou como era para ela aquela situação. E aí ela falou que para ela era um alívio, porque ela cuidava do pai, a vida dela era demandada a cuidar do pai dela. Então, para ela, tirou um peso de cima das costas dela. Então, acho que quando a gente vai para uma relação em que a gente olha para o sujeito e não o reflexo da nossa vida na dele, a gente enxerga essas pequenas coisas, assim, passa a validar o que o outro está trazendo, o que de fato é sofrimento para o outro, porque para alguns perder o pai poderia ser a pior coisa da vida, mas para ela naquele momento foi alívio. Eu acho que me veio um pouco disso. Obrigado, Bianca. Bianca, página 72, porque eu estava esperando para falar isso, mas você já falou, muito legal. Isso mesmo.
A questão da diferença das compreensões, né? Compreensão Isso. empática mesmo, e a compreensão do dia a dia, né? Daquilo que a gente compreende mesmo. O entender. Muito legal, muito legal. E aí, Daniela, diga o que você traz. Então, pegando um pouquinho do que já foi falado, né, sobre a relação horizontal, sobre a relação de ajuda, e pegando um trechinho aqui do início do capítulo 2, né, que o Rogers fala sobre o desafio de estar em frente a frente com uma pessoa perturbada ou em conflito, né, e o questionamento dele, se ele está, de fato... deixa eu ver aqui que eu escrevi. Com capacidade para atender, para ajudar e tudo mais, eu acho que eu vejo muito pela questão que é lançada uma responsabilidade muito grande, né, sobre o terapeuta, né, não só da nossa parte, mas também da parte do cliente, de achar que, eu vou para psicoterapia e o psicólogo vai resolver minhas questões e tal. E aí Rogers veio com a teoria dele, mostrar que não é exatamente assim, né, essa questão da horizontalidade, que, né, dentro da relação os dois trabalham em conjunto, né, o psicoterapeuta ele vai estar ali disponível, né, com as condições para que o cliente ele possa se descobrir, possa se conhecer. Então, acho que pega um pouco dessa ideia, né, de você, da responsabilidade, de quem é a responsabilidade, né, do crescimento do cliente. É do terapeuta, é do cliente, né, é de ambas as partes. Então, acho que é muito interessante essa questão, né, e do terapeuta se questionar se ele está realmente em capacidade para ajudar, porque aí se você, como foi falado no texto, dessa questão do terapeuta ele está se autoconhecer, saber quais são as suas questões, né? Tá ali disponível e saber diferenciar ele próprio do cliente, né? Para ele poder estar totalmente disponível para aquela relação. E eu acho que um pouquinho mais ou menos isso. No decorrer do tempo, conforme for, falo mais alguma coisa. Tá bom. A Amanda pediu uma ajuda aqui no chat, como eu acho que já está dizendo aí, né? Onde levantar a mãozinha pelo celular. Diga aí, Ana. Vamos lá. Boa noite, gente. Eu gostei bastante, né, dos textos. Eu fiquei devendo o capítulo 4, mas no 2 e no 3 me veio muito isso tudo que vocês estão falando, da questão da relação, né? E de visualizar também ali, né, as atitudes facilitadoras, visualizar ali meio que as atitudes facilitadoras enquanto características dessa relação. Tudo que vocês já falaram, né, uma relação horizontal, etc, etc. Eu achei assim bem didático de certa forma, por mais que o Rogers não traga nenhuma conceituação extensa acadêmica, né? Ele traz aquilo ali que de fato importa, né, na hora da relação. Tanto que ele coloca no capítulo 3, né, tudo como perguntas. Será que eu vou ser capaz de tararã, tararã? Eu tenho como fazer tararã, 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 né? E é impossível para mim não pensar, né, quanto isso é um convite pessoal também. Não tem como você fabricar isso. Eu lembrei de um outro texto do Mauro Matuzzi, que ele coloca, né, que talvez uma das melhores formas de preparar o terapeuta centrado na pessoa seja se apoderar desses valores que as atitudes representam. Então, é uma busca pessoal também, essa formação, esse aprimoramento dentro da abordagem. Eu sou capaz de fazer isso? Talvez a resposta seja não. Mas isso não significa, então desista, não, isso aqui não é para mim. É também um esforço, né, dessa transformação, e o próprio Rogers fala, né, ao longo de seus textos muito disso, né, de que é um processo. Ele próprio teve esse caminho, ele não nasceu, né, pronto, assim, né? Também foi um desenvolvimento. Isso me fez muito refletir, né, do nosso desenvolvimento. Eu, enquanto estudante de psicologia, pessoal que já está formado aqui também, né? E o quanto isso é permanente,
né? Ah, me formei, não tenho mais que desenvolver essas coisas, já estou 100% ali psicólogo. Não, é uma jornada, é um constante autoaprimoramento, buscar, né, desenvolver, cultivar essas atitudes de forma, né, compreendendo que fazem parte de uma relação. Elas estão ali dentro, né, dessa relação. E é essa relação que tem todo o potencial para ser uma relação de ajuda, para de fato, né, não sei se me veio a palavra interferir aqui, isso que não é interferir, mas de fato conseguir construir algo junto com o cliente. Acho que essa palavra exprime melhor. Ok. Legal, legal. Obrigado, Ian. Sherida, diga, querido. Pegar um gancho na fala dele. Uma coisa que eu anotei aqui, está no capítulo 3, acho. Não sei, a gente vai lendo, enfim. Alguém falou no começo, não sei se foi você, Edson, mas falou assim, olhar para si mesmo para poder olhar para o outro. O Ian falou alguma coisa no começo da fala dele, que eu não vou lembrar precisamente o que ele disse, mas foi algo nesse sentido, e que eu vinha pensando já desde antes do encontro, assim, esse movimento da gente se questionar, será que eu serei capaz de oferecer uma relação de ajuda? Parte muito também de um lugar que a gente tem que ocupar, acho que frente a nós mesmos, assim, de, poxa, como é que eu quero oferecer uma relação de ajuda para o outro e olhar para o outro com empatia e olhar a partir de um determinado viés, se eu não consigo fazer isso por mim, ou se não tenho feito isso por mim, ou de que maneira estou fazendo isso por mim. Eu acho que isso no campo prático, né, assim, eu estou no estágio final, concluindo a faculdade, é algo que eu tenho me perguntado. Será que eu estou oferecendo uma relação de ajuda? Será que eu estou, assim, né, abre aspas, será que eu estou no caminho certo? E conversando, em supervisão, na terapia, com os colegas, não sei o quê, é muito interessante porque é um movimento que deve ser feito. Não é apenas da ordem da insegurança de, poxa, será que eu estou fazendo direito ou não estou? Mas um lugar justamente se questionar a partir de mim. Tipo assim, como é que eu estou olhando para mim enquanto terapeuta? Como é que eu estou olhando para mim enquanto sujeita? Porque é a partir daí que eu consigo oferecer uma relação de ajuda. Não tem como eu oferecer uma ajuda ao outro, eu acho, né? E acho que o Rogers, ele me fomenta o que eu estou dizendo. Não tem como a gente oferecer uma relação de ajuda ao outro se a gente está distante de nós. Por como se aproximar de uma experiência com o outro se a gente não está se aproximando da nossa própria experiência, no campo do real, enquanto sujeito, enquanto terapeuta, enfim, nos nossos papéis sociais. Eu acho interessante a gente pensar nisso quando a gente pensa na relação de ajuda. Perfeito. Como a gente está se cuidando, né? No final das contas, né, Chave? Está se cuidando. Exato. Tem duas coisas que vieram que eu gostaria de comentar. A coisa a Thalita falou da coisa da relação de ajuda sem ser modelo, né, Thalita? Sem ter um modelo pré-estabelecido. É interessante porque, de alguma forma, a proposta do trabalho do Rogers foi realmente romper com os modelos pré-estabelecidos. Né? Quando a Bianca trouxe logo no início, falando da diferença, né, naquele momento histórico, com as perspectivas hegemônicas, e bem próprio da psicologia humanista, do movimento de psicologia humanista, lá do final dos anos 50, né, o Maslow, o Rolomei, toda essa turma que estava junto, de alguma maneira a proposta era romper com um modelo, naquele momento histórico, né, seja determinista comportamental, seja determinista de base psicanalítica. Então havia o interesse dessa turma de trazer para dentro a autonomia do sujeito, temas como liberdade, criatividade, uma valorização da capacidade de autorregulação. Só que é interessante, eu queria que se vocês pudessem me acompanhar numa reflexão, que eu acho que vai um pouco no caminho que o Ian trouxe com relação às atitudes facilitadoras como características das relações.
O Rogers, ele não chega a um modelo. Ele, ou seja, desculpe, ele não elabora um modelo de origem. Ele constrói, ele chega a algumas conclusões a partir dos resultados de pesquisa. O foco de pesquisa sempre foi a relação. Rogers sempre esteve interessado na relação. No modo, quando ele ouvia as gravações, quando ele analisava a entonação da voz, quando ele via, né, os vídeos e o modo de como a relação funcionava ou não funcionava, o que estava envolvido, esse era o interesse dele. É interessante a gente ver no caminho trilhado dos 3 textos, capítulos 2, 3 e 4, que o Rogers ele vai se apropriando dos resultados de pesquisa e, de alguma maneira, sintetizando, apresentando as condições de uma maneira muito mais coesas, né? Muito mais... Viu, Amanda? Se você quiser, você sinaliza. Como eu estou vendo aqui na tela, se você quiser falar, quero falar, né? Ou abre mesmo o microfone, olha, estou querendo falar, de boa, tá? Estou vendo o teu sofrimento com a coisa da mãozinha, que não tá difícil aí. Levanta a mãozinha mesmo. Sou muito solidário. Então, o que eu entendo que nós talvez possamos aproveitar o convite de Rogers. Não transformar a ACP em um modelo. E eu arrisco dizer que muitas vezes nós podemos estar correndo o risco de fazer isso quando a gente vai para os nossos atendimentos, seja no estágio, seja atendimento já profissional, e a gente fica preocupado em saber se eu estou sendo congruente, preocupado antes da relação, antes de estar com a outra pessoa, se eu preciso compreender empaticamente, preocupado antecipadamente, que eu preciso considerar de uma forma positiva e incondicional, eu estou trazendo um modelo, eu estou transformando a ACP num modelo em que eu preciso me vestir desse modelo e, de alguma maneira, performar humanista, centrando, rogeriano, enfim, sei lá, o nome que vocês queiram dar. Eu morro de medo disso. Eu morro de medo porque, de alguma forma, uma relação de ajuda profissional nesses princípios como Rogers estabeleceu, construiu, né, as suas ideias, é feito muito num processo de se permitir, se disponibilizar a estar em contato de uma maneira o mais honesta, o mais respeitosa, o mais sensível possível, e tentando compreender, que é o que vocês estavam conversando, né, Bianca e Lilian, com relação à compreensão, como aparece lá na página 72, vocês até assinalaram, gostei muito, viu? É ótimo, sempre que vocês puderem assinalar a página, fica melhor ainda, viu? Para a gente estar com o livro aí, a gente vai atrás. Quando Rogers fala do interesse em compreender, mas não no sentido do entender para explicar. Ah, entendi. Não, no sentido de que maneira você está vivendo isso? Né? De que maneira essa situação está sendo, né, nesse momento, experienciada? E aí tem uma coisa que é o presente imediato. A relação ocorre no aqui e agora. Enfim, eu não tinha a menor ideia como ia ser esse nosso encontro de hoje até ele começar. E confesso que a partir de 8h47 da noite, daqui em diante, também não tenho a menor ideia de como para onde nós vamos continuar caminhando. Nesse sentido, nós talvez precisemos desconstruir, agora eu vou para fechar minha reflexão aqui, desconstruir um pouco o modelo fechadinho, coeso, que a gente vai encontrar muito no capítulo 4, como resultado de pesquisa, e resgatar mais o espírito da relação pensada detalhadamente pelo Rogers, que ele vai apresentando no capítulo 2, que ele apresenta nos primeiros Psicoterapia e Consulta Psicológica,
E depois ele vai apresentar em outros contextos e outras obras. Quando a gente vai em Pessoa como Centro, um jeito de ser sobre o poder pessoal, até mesmo em contextos de a liberdade para aprender, enfim, contextos mais desconstruídos. A pesquisa, outro dia eu estava conversando isso com quem foi? Ou foi aqui? Não sei se foi aqui. Eu já não sei onde foi. Enfim, se foi aqui, me desculpe. Que é a coisa... O Rogers, como pesquisador, ele não tem jeito, ele teve que estabelecer parâmetros de controle. Ele teve que estabelecer um certo controle. A pesquisa pressupõe controle. E, de alguma maneira, o que nos interessa é pensar, ok, nós temos um horizonte, nós temos um parâmetro. A partir... Ah, tá, eu lembrei, foi numa aula que eu dei. A partir desse parâmetro, nós podemos construir um modo próprio, um modo de fazer, baseado nesses parâmetros gerais, de uma relação horizontalizada, respeitosa, sensível, etc, etc, etc. Diga, Pamela, e aí depois a Amanda. A sua fala ressoou em mim no sentido de que, no início, assim que eu fui ali no último ano da faculdade, o que mais me assustava na CP era justamente isso, não sei se foi o modo como fui apresentada, ou se foi a leitura que eu fiz sobre isso, mas a sensação que eu tinha de que era o modelo de Rogers, e isso me assustou de uma maneira tremenda, porque eu não sou como Rogers, né? Eu não tenho o jeito dele. Então, isso fez com que me assustasse. Essa ideia de que realmente a gente tem que seguir o modelo rogeriano. E não é sobre isso que ele fala. Realmente, não é sobre essa questão de compreender no termo teórico, mas é de aceitar a si. Né? Eu, como pessoa, primeiro, eu me reconheço como pessoa, para depois eu me colocar na relação com a outra pessoa. E isso é interessante, por quê? Porque eu só consegui perceber e só consegui fluir claramente na CP quando eu vivenciei o meu processo de psicoterapia. Né? Quando eu me aceitei, quando eu me reconheci, aí sim eu estava verdadeiramente na relação. Aí eu me permitia ser quem eu era na relação. Rir, né? Porque uma coisa que eu mais me incomodava era de que eu não sou... A ideia que me foi passada na faculdade é de que Rogers era muito bonzinho, né? Mas Rogers não é isso. E eu não preciso ser Rogers, eu preciso ser a Pamela que está ali na relação como terapeuta. Então é interessante isso, porque se você não tomar cuidado e ler esse livro que a gente está lendo, a gente acaba seguindo, mesmo que ele deixa muito claro de que eu estou dizendo isso daqui, mas isso não é um modelo que vocês precisam seguir. Isso é o que eu descobri. É interessante isso, quando a gente lê mesmo esse livro, Tornar-se Pessoa, a gente perceber isso, que não é o modelo, mas sim a maneira como ele se descobriu e como a relação funciona. Né? Então é interessante, me chamou muita atenção, porque ressoou aquele medo que eu tinha no começo da faculdade. Que bom, Pamela. Diga, Amanda. Oi, estou adaptando um espaço na sala. É bom te ver, viu? Quero te dizer. Também, para mim é sempre um prazer enorme estar nos teus cursos, nos teus eventos, enfim. Te ouvir e te ouvir falando do Tornar-se Pessoa, eu disse, não posso perder, vou reler. E foi aquilo que a gente falou no primeiro encontro, né? A gente acaba vendo acho que é porque é um outro momento, né? São questões que ele vai trazendo que nos atravessam de outras formas. E, inclusive, esse é o ponto, assim, né? Acho que está relacionado com tudo que todo mundo está falando, não só da questão da relação. E aí já é a segunda vez que eu, relendo alguma coisa do Rogers, tem me atravessado a questão... aqui eu coloquei, está lá no capítulo 3, né? Quando ele já passa daquela parte, ele está falando dos experimentos, né? Dos estudos, das pesquisas, e lá na 62, quando ele começa a colocar, quer dizer, 62 da edição
da edição da capa branca, né? Que aí ele está pontuando, né, como poderei criar uma relação de ajuda. Então, ele está trazendo ainda, sem necessariamente aquela denominação que ele já vai trazer no capítulo 4, a congruência, né? Vários pontos. E lá na 62, que ele, no item 5 e 6, no item 5, quando ele fala, que eu coloquei aqui o item 5 como os desafios da aceitação positiva e incondicional, que ele ainda está falando de aceitação aí, né? E o ponto 6, que ele vai falar da compreensão empática, ele nem está usando esse termo, né? Mas eu coloquei assim, os desafios da empatia. E me atravessou essa questão de como colocar, não é como colocar isso em prática somente, mas eu acho que é porque tem alguns atravessamentos do meu campo de estudos, né, do doutorado, até um pouco daquela questão das pautas identitárias e de alguns questionamentos até de uma estagiária minha da clínica, uma supervisionanda, que estava apontando isso. Eu acho que ela conseguiu falar sobre isso porque ela é mulher e eu sou mulher. Então, de repente, esse processo, essa compreensão empática, não necessariamente. Isso ela estava colocando, né? Ela se sentiu mais à vontade, ela, né, enfim. E aí eu vou ler esse ponto, porque acho que a partir da leitura vai trazendo essa minha questão, né? Que lá no item 6, né, da 62, há ainda uma outra questão que coloco a mim mesmo. Poderei permitir-me entrar completamente no mundo dos sentimentos do outro e das suas concepções pessoais e vê-los como ele os vê? Poderei então entrar no seu universo interior tão plenamente que perca todo desejo de avaliá-lo, julgá-lo, enfim, né? Poderei entrar com suficiente delicadeza para me mover livremente, sem esmagar significações que lhe são preciosas? Poderei compreender esse universo tão precisamente que apreenda não apenas as significações da sua experiência, que são evidentes para ele, mas também as que são só implícitas e que ele não vê senão obscura e confusamente. E isso, sim, fez né, eu acho que dessas discussões, dessa questão assim, então, para se atender mulheres trans, o ideal é que seja uma psicóloga trans. Será que eu, enquanto uma mulher cis, vou ter, por mais que tente desenvolver uma compreensão empática, de que modo eu posso entrar completamente no mundo dos sentimentos do outro e das suas concepções pessoais e tentar vê-los como ele ou ela, né? Porque estou falando de acordo com quem, como ela os vê, e de que forma, de repente, esses atravessamentos eu posso, num processo de compreensão empática, a partir de determinadas leituras teórico-filosóficas, né, que trazem uma determinada compreensão. Eu não estou violentando o outro, não sei se essa seria a palavra, né? Teria até como exemplos, assim, né, algumas coisas que... então essa mulher... Que aí são questões extremamente teóricas, para não ficar tanto no nível da abstração. Então essa mulher trans, ela tenta performar do que uma mulher cis. Tá se encaixando num padrão, né, heteronormativo, mas ao mesmo tempo, quem sou eu para polemizar? Não sei se é polemizar, né? Enfim, gente, eu estou nesse processo, eu acho que é porque me atravessa, e foi essa reflexão, para não falar muito também. Eu vou aproveitar, Amanda, então, a tua fala, quero falar disso, que eu acho que a tua fala com certeza é algo que instiga, né, o interesse de muita gente, eu acho que é muito legal, e eu gostaria de, agregado a isso, falar o quanto nesse capítulo 3, quando Rojas vai se fazendo perguntas, como é didático, como é experiencial, como é interessante pensar que talvez para nós, a gente entrar em contato com essas perguntas, que são 10, é isso?
que são 10 perguntas, 10 questões, talvez seja mais didático, seja mais profundo do que sair pegando já as condições, as atitudes facilitadoras fechadinhas, prontinhas. Não sei se vocês... Eu fiz aqui algumas... eu fiz uma leitura dessas questões categorizando-as, eu quero dizer isso para vocês. Eu acho que o Roger ele sempre traz algum tipo de sentido, de sistematização. Eu acho ele tão organizadinho, quisera eu ter metade da organização dele textual, porque ele é muito, né, organizadinho. Se vocês observarem, as questões 1 e 2, ele está falando de ser a si mesmo, é um pouco nessa linha que quem foi que trouxe aqui? A Sheridan estava trazendo muito, né, nessa coisa da necessidade de se apropriar de si mesma, né, e a própria Pamela, quando trouxe da coisa né, de buscar um ser quem se é, né, nesse sentido de constituição. Então, essas questões 1 e 2, ele fala de confiança na relação, comunicação clara, autoaceitação, enfim, eu chamei de combo congruência. Enfim, um combo congruência aqui, eu acho muito legal, sabe? As questões 3 a 5, ele já vai falar dos desafios do entre da relação, né? Desse espaço no meio entre eu e o outro. Por isso que eu estou chamando o entre, é o tracinho. Eu, ou outro, outra, e aí tem um tracinho no meio. O que está envolvendo esse tracinho, né? Esse entre aí? Né? Quando ele fala da proximidade, interesse, ao mesmo tempo independência do outro, permitir a independência do outro, né? Essa coisa do entre aí. A 6, como você mesmo falou, e já a gente volta, empatia, né? Empatia, né? Da 7 a 9, a questão é aceitar, né? Ele está provocando a gente a pensar sobre aceitação, né? Por isso que eu estou chamando esse combo de combo consideração positiva incondicional. Ou seja, como a pessoa sem ser entendido como ameaça, sem ser entendido como julgamento. Ele está falando disso aí, né? Tudo isso aí, dessas questões. E a 10ª é considerar a pessoa em processo, que é algo que nesse momento está cada vez aflorando de uma forma muito forte. Tanto que o próximo capítulo, 4, ele fala muito mais de processualidade, ele está muito mergulhado nisso. Voltando para a empatia, voltando ao que você falou, Amanda, eu quero falar disso, que eu acho tão legal. Olha só. Para mim, são 3 coisas distintas e muito próximas. Muito próximas. O que ele chama de mundo dos sentimentos, o que ele chama de concepções pessoais e o que eu vou chamar de experiência. Tá? São coisas muito próximas, mas coisas diferentes. O que ele chama de mundo dos sentimentos, necessariamente, ele está falando de afeto. Ele está falando de afetividade. Ele está falando de quase daquilo que aquilo que, de alguma maneira, é sentido de uma determinada forma. Sentido de uma determinada... Tem a ver com sentimento, com afetos, aquilo que atravessa o meu sentir. Quando ele fala de concepções pessoais aqui, nesse sentido, ele está falando de conceitos, ideias, concepções, assim, está muito mais, me parece, no campo das elaborações. E olha só, quando ele fala de acessar isso, aprender isso, ele não está falando de aprender a experiência, de acessar a experiência, de ser a experiência, como a Bianca falou mais cedo, né? Quando a Bianca e a Lilian trouxe a discussão sobre compreensão, até porque casa, né, essa discussão, não é saber o que o outro sente. A gente nunca vai conseguir saber o que o outro sente necessariamente. A gente, de alguma maneira, a gente se aproxima, a gente se disponibiliza e se esforça, nesse caso, em compreender o modo como a outra pessoa vivencia as experiências que ela vivencia. Isso é uma coisa. A empatia está muito mais relacionada a isso. Está muito mais relacionada a essa aproximação
relacionada a um modo, a uma forma como isso está sendo vivenciada. Agora, a vivência em si, aí que eu estou associando a experiência, isso é algo muito singular. Isso é algo que necessariamente, inclusive, compõe a nossa diversidade. Olha só que coisa interessante. O problema que você traz, o Rogers trouxe no capítulo 2 de Terapia Centrada no Cliente, Atitude e Orientação do Orientador, capítulo 2, de Terapia Centrada no Cliente. Lá na metade do capítulo, ele está fazendo uma discussão sobre a identidade, sobre identificação. Ele tá falando que a identificação não necessariamente vai nos aproximar, vai fazer com que a gente se confunda com outra pessoa. Então, a possibilidade de compreender necessariamente se dá pela diversidade, pelo estranhamento, e quem fala isso são muitos teóricos atuais, contemporâneos, desde o Peter Smith até o Emmanuel Meirelles. Por quê? Eles estão falando no sentido de que se eu só tenho condições de compreender pela diferença, porque é na diferença que a singularidade se situa. É na diferença que o singular, que é a experiência, que é aquilo que você, nesse momento, onde você está sentada, lutando com o teu celular para achar a mãozinha para levantar, e ninguém mais está vivendo isso, você está vivendo, eu estava vivendo. Isso era da ordem da tua experiência, e que por mais que a gente possa compreender isso, isso não necessariamente vai te poupar dessa experiência. No máximo, você pode refletir sobre, a partir do que as pessoas te disserem, e você experienciar, seja descobrindo a mãozinha, seja jogando o celular na parede, seja, sei lá, mas isso, de alguma maneira, é algo que envolve uma liberdade de escolha. Por que eu estou trazendo liberdade de escolha? Porque quem vai dizer a pessoa que quem vai dizer sobre quem eu vou me sentir mais à vontade para estar numa relação de ajuda profissional é a própria pessoa. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: se aquela pessoa que vai buscar psicoterapia é uma mulher preta trans e ela precisa se sentir mais à vontade com uma determinada identificação de pessoa, identidade de pessoa, ou não, é ela que vai, na experiência dela, valorar e fazer essa escolha. Qual é o nosso problema que a gente está vivendo agora na contemporaneidade? É a necessidade de pagar regra para isso. Desconsiderando, olha aí, a relação horizontal, desconsiderando o outro, a outra, na sua capacidade de escolha, na legitimidade dessa pessoa, dela se autorregular no sentido de estabelecer o que para ela faz mais sentido, por mais que ela possa desconstruir isso meia hora depois, ou 2 anos depois, sei lá, não sei, ela pode rever, ressignificar. Mas então, voltando ao fio da meada, a compreensão, ela é no campo do mundo de sentimentos, ou seja, eu tentar compreender quais são os afetos, o que está nesse momento te afetando, né? Nesse momento, sei lá, você está irritada com o teu celular porque você não consegue levantar a mãozinha. Esse é o afeto. Ou como é que você está conseguindo elaborar, né, a tua relação com essa ferramenta? Enfim, aí eu estou, de alguma forma, compreendendo como você está conseguindo elaborar. Isso, a empatia estabelece, porque, de alguma maneira, eu consigo me relacionar com você a partir da nossa diferença. E aí envolve comunicação, aí envolve uma disponibilidade mútua para o contato, para estar em relação, de uma maneira mais autêntica, honesta, sensível, cuidadosa, horizontal. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu preciso saber, eu preciso ter a experiência que você tem, que é a coisa da identificação, para só assim eu me
eu me validar como alguém que tem condições de fazer uma escuta contigo. Nesse momento, a gente está empobrecendo, está jogando uma boa parte do que Rogers pesquisou, estudou, refletiu no lixo. A gente está reduzindo, né, as nossas relações a um nível de semelhança, de identificação. A diversidade está sendo solapada nesse momento, porque, de alguma maneira, a diferença ela é muito bem-vinda, porque é nela que a singularidade se estabelece. E se tem uma coisa que a ACP preza, é o valor a ser o que se é, tornar-se pessoa, um jeito de ser, singularidade. Melhorou alguma coisa aí? Totalmente. Então, na verdade, pelo que eu compreendi, esse processo de identificação talvez poderia até ser prejudicial para a relação, porque estou falando se, né? Nesse processo relacional, a pessoa, pensando no contexto psicoterapêutico, por exemplo, se a psicoterapeuta acabar atravessando a experiência dela, enquanto uma mulher trans, por exemplo, como um processo de identificação com a pessoa que ela está atendendo e dizer assim, tudo bem, eu sei o que você passa. Que, na verdade, ela não sabe porque são pessoas singulares e as experiências, querendo ou não, por mais que tenham alguns atravessamentos sociais, enfim, de preconceito e tudo mais, vão ser diferentes até pela via do afeto, né? Da afetação que cada uma delas vivenciou, sentiu, enfim, dentro desse processo experiencial. Seria nesse sentido, então. Eu só utilizaria a palavra mais arriscado. É mais fácil a gente tropeçar se a gente não ficar atento. Eu, por exemplo, quando eu atendo muitos homens, quando eu estou atendendo um homem, se eu não estiver atento ao quanto essa sociedade que nós vivemos, ela é machista, falocêntrica e que me privilegia como homem hétero cis, se eu não tiver essa leitura, corre o risco da minha escuta, nesse momento em que eu estou acompanhando um homem que pode não ter, né, essa compreensão, nós nos tornarmos cúmplices nesse lugar de privilégio social. Mas a gente foi longe agora, hein? Acho que a gente pode voltar a tornar as pessoas. Deixa eu só complementar. Eu acho que uma vez que a gente entra nessa identificação, a gente corre risco de entrar no modelo, né? Porque uma vez que eu me identifico com a Amanda enquanto mulher, eu estou colocando ela no modelo de mulher, no modelo que eu tenho de experiência do que é ser mulher. E aí que está o perigo, é aí que está o grande problema, né? E aí, gente, eu imagino que esse papo deve ter... O que esse papo ressoa, ou dialoga com o Rogers pensando essas coisas aqui? É esse um ponto legal, mas acho que tem outros. Diga, Marília. E aí, querida? Olá, gente, boa noite. É sempre bom te ouvir, Edson, seja na supervisão, nos encontros, na intervenção, sempre é bom te ouvir, né? E também é sempre bom tocarmos em pontos da ACP, principalmente tornar-se pessoa, e é um dos livros aí que, bases em relação à abordagem, é um desafio, né? Um desafio enquanto profissional, enquanto falando de mim, enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto uma mulher preta, atender uma outra mulher preta. E um tema qual me atravessa em questões raciais, né, por ter sido vítima em algum momento da minha vida de racismo. E é um desafio, enquanto trazer aquela questão que é dela, a experiência dela com o racismo,
e, de alguma forma, compreender, se aproximar, pode-se dizer assim, se aproximar dessa experiência dela, ao mesmo tempo trabalhando isso em mim. Trabalhando na questão de o espaço é dela, o espaço a qual ela traz, a experiência é dela. Não é, logicamente, o meu espaço pessoal no sentido de estar falando de mim enquanto pessoa. E é um desafio por conta de entrarmos em contato com aquilo que nós estamos compreendendo, e que se isso que nós estamos compreendendo, de alguma forma faz parte disso, e se faz parte disso ou não, a outra pessoa irá falar, né? Enfim, a ACP, ela é desafiadora, logo nos tira daquele lugar que a ACP é um conto de fadas, é os sinos carinhosos, que para algumas pessoas que não conhecem a abordagem, fala da abordagem dessa forma por não conhecer. Muito pelo contrário, é desafiadora. Porque é você sendo congruente, sendo autêntico com aquilo que a pessoa tá trazendo, mas ao mesmo tempo trabalhando isso em você, para não atravessar. E logo vem aquela questão do limite, que é um outro ponto, né? Enfim. Mas isso ecoou dessa forma, esse papo, abrindo um parêntese na questão do que nós estamos discutindo, conversando, compartilhando, me levou para este lugarzinho, né? De que a palavra é desafiador, mas é um desafiador que não me impossibilita de estar com o outro. De alguma forma, não me impede de estar com o outro, porque se eu pensar que é desafiador a todo o tempo, eu vou perder o outro, né? Eu não vou estar com o outro. Então, mas não deixa de ser, né? Por isso que vem aquela questão de a versão de sentido após o atendimento. Vamos fazer uma versão de sentido, entrar ali em contato comigo mesmo, Marília, o que está acontecendo? Vamos lá, vamos ver como está isso, como está chegando, enfim. Mas ecoou dessa forma. Obrigada, gente. Marília, enquanto ninguém levantar a mão, eu vou falar um pouquinho mais. Acho legal você trazer isso, porque você nos lembra uma coisa. O pesquisador Carl Rogers foi um pesquisador em que ele se debruçou nos relatos e nas expressões, nas impressões trazidas no setting clínico do indivíduo, da individualidade. Ele não estava considerando fatores coletivos, comunitários, relacionados, no máximo, o máximo disso era quando ele fazia menção às chamadas pessoas critério, ou pessoas socialmente significativas. Era o máximo disso. O nosso momento histórico não nos permite mais isso, não é? O nosso momento histórico consegue identificar muito nos nossos espaços de atendimento clínico, seja campos de estágio, seja de atuação, plantão psicológico, e muitas vezes a gente se depara com sentir, com afetos que se expressam na singularidade, mas são coletivos. É isso que você está falando. São expressões afetivas que têm digamos, o aspecto, se mostra na singularidade, mas tem a ver com um processo comunitário, coletivo, ancestral, histórico. Então, estamos em 1922, não estamos em 1961. Estamos no Brasil, país da América Latina, fortemente atravessado por uma série de desigualdades, e não nos Estados Unidos, do início dos anos 1960, com todo um contexto contracultural, de luta pelos direitos civis, enfim, que tinha o seu valor, mas
era outro contexto. Então, a apropriação dessa teoria aqui nos permite isso, nos permite enxergar, e isso, inclusive, nos colocar num desafio. Pessoalmente, eu tenho um texto que vai sair, eu acho que até o final do ano, eu acho que esse livro vai sair até o final do ano, em que eu falo de facilitação, uma facilitação racializada em ACP. Né? Uma facilitação que considere essa questão da racialização sem que a gente se transforme num facilitador ou uma facilitadora palestrinha, porque também não é isso, não. O espaço é da outra pessoa, né? O contexto, a questão é horizontalizada, enfim. Temos muita coisa para falar, então a gente estuda Rogers, mas para a gente se inspirar, né? É isso, mas o que mais? Vamos lá, vamos voltar para o Tornar-se Pessoa. Esse pessoal fica instigando com um papo interessantíssimo da nisso. O que mais chamou a atenção de vocês? Tornar-se Pessoa, nesses capítulos 2, 3 e 4. Vou falar uma coisa rápida aqui. Se vocês quiserem uma síntese lá das fases do processo terapêutico, que é o capítulo 7, vocês vão encontrar no capítulo 4, já observaram? Tem um momento aqui que é uma síntese, né? Capacidade de... Você me perguntar isso que eu acabei de falar, Amanda? Foi isso? Isso, porque eu percebi, assim, parecia uma síntese do capítulo 7. Tem um trecho que ele faz Esse capítulo 4, ele é de uma coesão na parte objetiva muito legal. Ele é muito amarradinho na parte objetiva. Na parte subjetiva, é um espetáculo de nos conduzir a experiências singulares, né? Como ele vai fazer no capítulo 10, quando ele fala do terapeuta e do cientista, do pesquisador. Mas, capítulo 10, cada coisa ao seu tempo. O Edson, Oi, diga, de Fernando. grupo, tudo bom? Então, nessa questão, né, que você fala de estar bem amarradinho e tudo mais, né, acho que uma característica, eu acho que dele, que até foi um comentário aí do Paulo Castelo Branco, em relação à sensação de simplicidade do que é, né, a CP, do que está escrito, ele consegue escrever de forma tão interessante que depois me veio a palavra de limpidez, né? Como se ele processasse, né, uma água, né, uma água turva, uma água imunda e conseguisse entregar uma água extremamente límpida. Mas o processo que leva, porque aí dá a impressão, até foi um comentário dele, do Paulo, de que dá a impressão de que é uma coisa simplória, e que alguns até têm a sensação de que a CP é uma coisa banal, né? Porque ele consegue traduzir de uma forma tão clara, tão límpida, né? Que a gente consegue, né, concluir coisas tão interessantes que nem parece que foi tão bem trabalhado, que precisou de tempo, de dedicação, de se debruçar, etc., né? Então, eu acho que isso me parece que é uma característica realmente que dá essa impressão a muitos de que a coisa é banal, é simples, é corriqueira, né? Eu, particularmente, eu sempre imaginei, e venho reforçando isso ao longo do tempo, né, que a CP é de uma simplicidade extremamente complexa, né? Porque, por um lado, é simples no sentido de que você
não carrega para a relação instrumentos, formulários, regras, padrões, né? Você carrega só você, né? Só você com toda a sua bagagem cognitiva, naturalmente, com tudo que você experimentou, tudo que você estudou. Mas ali na relação, e não importa se é terapêutico ou não vai entrar eu não vou entrar cognitivamente com o outro, né? Não vou dizer para ele, explicando para ele coisas, etc. Eu vou me comportar com toda a minha capacidade, atendendo essas questões que são basilares, né, da ACT, e aí é que é a grande dificuldade, né? Sermos nós de uma forma que contribua com o outro, né? Não sermos nós para digamos assim, para o nosso deleite, né? Para que a gente realmente esteja ali disponível para que o outro possa se aproveitar dessa possibilidade da gente criar esse ambiente, da gente permitir que o outro seja ele mesmo, né? E aí, só para completar assim, o que passa na minha cabeça sobre essa questão de como se comportar aí, né? Eu fico pensando que a gente foca muito, né? É muito importante são as condições, né? Das atitudes. Mas eu sempre penso que antes até de eu pensar nas condições, eu preciso fazer uma reflexão bastante cotidiana, diária e profunda. Qual é a minha visão de homem? Porque se eu não tiver a visão de homem que ele preconiza, né? Eu não consigo desligar uma chave e ter uma atitude de empatia, ter uma atitude de congruência, ter uma atitude de consideração positiva, né? Se eu não acreditar verdadeiramente na visão de homem que a CP preconiza, é muito difícil eu chegar, seja no consultório ou numa relação, agora, peraí, então eu vou ser empático, vou ser congruente e vou ter consideração positiva, né? E acho até que a gente precisa, enquanto ascetistas, né, ficar se olhando no cotidiano, como é que a gente lida com um amigo, com um filho, com o idoso, com a criança, com o cachorro, com todo mundo, para ver se a gente realmente pratica, se a gente consegue, né? Porque se a gente não conseguir no nosso cotidiano, a gente não vai desligar a chave, entrar na sala e agora eu vou, né? Lá fora eu sou racista, agora eu não sou mais. Lá fora eu sou homofóbico, agora eu não sou mais. Lá fora eu não aceito, eu não considero incondicionalmente as pessoas. Agora eu vou considerar, né? Sei lá, acho que isso, quer dizer, todo esse caldo aí que o grupo levantou, aí, as considerações que cada um levantou aí, que eu achei muito interessante, trouxeram para mim esses pensamentos aí. Então, tem duas coisas que eu gostaria de... Bom, ninguém está falando, eu vou falar rápido. Primeira coisa, com relação à simplicidade, né, Fernando? Talvez nós precisemos nos qualificar como leitoras e leitores de Rogers. O problema, esse aqui é o problema, mas enfim, nós fazemos uma leitura muito rápida, talvez pelo texto ser um texto com uma simplicidade, muitas vezes nós passamos muito rápido por cima dele. Nós somos descuidadas e descuidados na leitura dos textos de Rogers. É a minha leitura, a minha compreensão nesse momento. Acho que talvez nós precisemos aprofundar, aprimorar a qualificação do modo como nós fazemos, como nós lemos Rogers. Conseguir visualizar os padrões no texto, os padrões o que ele está falando primeiro, o que ele fala depois, como é que as coisas vão se encadeando,
o que ele está querendo no primeiro, por que ele faz essa pergunta inicial nesse texto, como é que ele vai desenvolvendo essa pergunta no decorrer do texto. De alguma maneira, são algumas estratégias de leitura que a gente pode se permitir para nos qualificarmos e, consequentemente, extrairmos um suco muito mais interessante de textos tão ricos, principalmente, né, vindo da nossa pessoa, que muitas vezes a gente vai fazer que nem aquele suco de laranja, que a gente está meio com preguiça, sabe? Para fazer, né? Aí fica um monte de suco lá, aí joga fora, só faz uma forcinha e nem não força, né, sabe, para fazer o suco. Pois é. Eu acho que tá faltando a gente qualificar o nosso olhar, o nosso modo de ler. Esse é um clube de leitura, e por isso que não é à toa, gente, não estranhem, tá? Nos vídeos que antecedem, eu sempre trago questões, estratégias, ou seja, questões sobre o texto de uma maneira mais ampliada, quase como um avião que está fazendo uma panorâmica, porque isso qualifica, ajuda a gente a aprofundar um pouco mais. E uma outra coisa muito interessante quando você fala, né, da gente olhar para si, da gente estar se vendo e vendo quanto nesse se rever a gente se redescobre ou descobre o que estava velado, revela o que estava muitas vezes invisível, silenciado, e por toda uma questão cultural que aí envolve fatores como costumes, como linguagem. E aí uma coisa que você trouxe, eu lançaria essa proposta, que talvez a gente não precise mais falar de visão de homem, mas visão de subjetividade, ou compreensão de subjetividade, porque justamente esse conhecimento cultural, né, que nos fez crescer repetindo que a visão de homem, mas por que homem? Por que não pode ser mulher? Por que não pode ser, sei lá, não binário? Então, acho que esse é o convite que você mesmo sinalizou, que a gente precisa estar revisitando, que faz com que, de alguma maneira, se torne mais rico ainda isso que a gente chama de tendência atualizante. Essa capacidade realmente de se implicar num processo de mudança. E que isso muitas vezes não é confortável, não é nada confortável. Mas também isso a gente vai falar mais para frente, e com certeza, né, a gente vai aprofundar sobre quando chegar nas questões mais filosóficas, a questão de atualização, enfim, vai ser legal. Vamos explorar mais daqui a partir do próprio Rogers. Diga, Lilian. Edson, nossa, você falou que talvez a gente chegue mais nas partes filosóficas. Eu estou achando que a gente está filosofando bastante, está sendo muito lindo, né? Está sendo muito legal. Eu queria fazer uma pergunta mais técnica aqui, mais do livro mesmo, né? De uma dúvida que eu fiquei quando eu li. É sobre o condicionamento operante do comportamento verbal. Né? Isso está na página 52, no segundo parágrafo da página 52, né? Que o Ben Planck, o Greenspoon e outros mostraram que é possível o condicionamento operante do comportamento verbal numa relação. Lilian, e aí ele fala, né, da questão da gente... enfim, você pode falar um pouco disso para mim? Posso. Ele está falando aqui, ele está explorando pesquisas, tá, realizadas, sim, e ele vai mostrar o quanto essas pesquisas, que são dessas na 52, na 53 também, né, a coisa da pesquisa do Harlow e os colaboradores com os macacos, enfim, ele vai, de alguma maneira, sinalizar o quanto a necessidade de uma relação de confiança, ela existe até digamos, em relações fabricadas, que é justamente esses exemplos, em relações em que você não tem um perfil de uma relação interpessoal como nós esperamos, e que ainda nessa, uma das partes, quando está envolvida,
ainda se guia, se regula justamente pela necessidade de se sentir confiante para promover algum tipo de movimento, né? Então, eu preciso me sentir à vontade na relação para que, de alguma maneira, eu me disponibilize a um processo de mudança dentro dela. Então, ele traz esses exemplos, como ele mesmo falou logo no início. Examinemos algumas investigações de um tipo muito diferente, algumas das quais podem lhes parecer detestáveis, mas que têm, no entanto, uma certa implicação na natureza de uma relação facilitadora. Aí ele fala, uma certa implicação, e ele vai lá na página 53, quando ele está discutindo já a segunda pesquisa da Leeds, quando ele fala lá no final do primeiro parágrafo da 53, né? Esse incidente que me parece particularmente dramático parece indicar que, mesmo quando se trata de uma relação com uma máquina, só pode ajudar uma relação em que a confiança tem um lugar importante. É interessante, então, que de alguma maneira, e aí ele vai falar no caso aí, quando ele levanta uma pesquisa rápida com relação ao macaco, né, que faz a escolha da mãe dura, da mãe mole, enfim, etc. Então é isso, o quanto até nessas relações fabricadas, a confiança, ela é significativa. Obrigado aí pela colocação. E aí, Marília, você ia falar? Você levantou a mão, baixou a mão? Sim, a fala voltando aqui rapidinho, sobre a fala do Fernando e a sua fala em relação a... Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Sim, tá lá no capítulo 2, página 42, lá embaixo. Fala sobre a relação, né? E aqui eu coloquei, estudando, lendo esse capítulo, eu coloquei assim um comentário, né? Que no momento da leitura surgiu esse comentário. E o comentário foi este: a ACP não é uma abordagem fechada apenas para questões da psicoterapia, né? Entretanto, ela pode fazer parte das relações humanas. E é o que nós estamos comentando, né? Desde quando começamos esse papo. E ele traz, nossa, essa última parte aqui da página 42, essas 4 últimas linhas, para mim, foi algo assim que marcou, sensacional, porque não deixa de... Na verdade, eu fiz um link das relações atuais em relação ao que ele está falando aqui. Fala assim: parece-me possível que estejamos testemunhando a emergência de uma nova área de relações humanas, na qual podemos especificar que, dada a experiência de certas condições de atitude, estão a ocorrência de determinadas mudanças definíveis se dará. E ficou comigo esse último trecho, porque fez muito sentido para mim na questão das vivências, né? Vivências e experiências da minha trajetória. E logo me remeteu uma experiência quando estávamos ali como de estágio, né? Logo quando você nos apresentou a abordagem centrada na pessoa no curso, não tínhamos contato nenhum com a abordagem, e logo a gente tínhamos que estudar um pouco sobre a abordagem e tudo mais, e você com todo aquele cuidado, apresentando, né? Olha, quero apresentar a vocês a ACP, para assim entrarmos para o campo de estágio na questão da clínica. E esse comentário aqui me puxou um comentário que eu fiz lá, nem noção, quando eu falei assim, cara, seria tão legal se a sociedade colocasse a ACP em prática? Seria tão... algo assim tão genuíno. E esse pedacinho aqui me remeteu à experiência lá atrás e nos mostra o quanto a abordagem centrada na pessoa, ainda que seja
colocada aqui em um contexto totalmente diferente do nosso, do cotidiano, dá para perceber em algumas falas, em algumas palavras dele, né? Quando ele traz a respeito de algumas situações. Mesmo assim, se pararmos e observarmos, lermos, interagirmos com essa leitura, iremos perceber o quanto ela é atual. O quanto ela faz parte, né? Se deixarmos, se permitirmos que a abordagem entrar na pessoa, ela possa fazer parte, ela irá fazer parte. Cada uma do seu jeitinho, cada uma da sua visão, cada uma com sua experiência. E eu achei sensacional essa última partezinha aqui, a qual ele relata essa questão de emergência de uma nova relações humanas. Eu realmente nós precisamos dessa emergência. Enfim, foi essa viagem, né, no tempo, então presente, não sei mais muito bem, mas é o que ficou em relação a isso e o papo de vocês antes esqueci o nome dela agora, perdoe-me, me remeteu na verdade me convidou a entrar em contato com isso novamente, sabe? É isso, gente. E aí, gente, estamos nos nossos 20 minutos finais. Daniela, vamos lá, Daniela. Diga aí. Então, queria também colocar aqui um outro ponto que eu achei bem interessante no texto, que faz parte daquelas 10 questões, né, que foram enumeradas, onde o Roger cita o Buber, né, em relação a confirmar o outro. E aí a gente trazendo, né, o que seria confirmar o outro, né? Confirmar o outro, no caso, é aceitar todas as potencialidades do outro, não você ficar escolhendo aquilo que você acha certo ou errado, o que te agrada, o que não te agrada, né? Que ele fala até de reforço, o que você vai reforçar no outro, né? Que aquilo que você acaba reforçando no outro, ele acaba interiorizando, ele acaba acolhendo para si como se fosse uma verdade, né? E quando você reforça o outro, né? Confirma o outro como um todo, independente do que ele vai trazer, do que ele vai ali expressar, o outro acaba se tornando, como é o assunto de todo, né? Se tornando ele, né? Ele acaba tendo essa possibilidade de se tornar, né? E não algo moldado, né? Algo de que eu tenho que me enquadrar em determinadas questões para ser aceito. Não, eu posso ser eu mesmo, independente de emanar algo positivo ou negativo. Então, eu achei muito interessante também essa questão de confirmar o outro, mas confirmar não pelo que você acha certo, pelo que você acha errado, pelo que você aceita, gosta, desgosta, enfim, mas pelo que o outro é, de fato, né? É validá-lo, né, Daniela? Legitimá-lo, muito no sentido mesmo de a pessoa se sentir realmente considerada. Sim. Legal. Diga, Pamela. Na página 79, né, a experiência do cliente, no finalzinho da página, né, foi algo que me fez rir, porque ele diz assim, como o cliente falando, né, não é agradável sentir coisas de que até agora sempre se teve medo. A culpa é dele. É, no entanto, curioso que tenha desejo de voltar a vê-lo e que me sinta em maior segurança com ele. E é exatamente isso que acontece, né? A culpa é dele porque ele me deu condições de remexer nisso. E eu sinto raiva, porque às vezes a expressão que a gente sente é essa raiva, né? De lidar com aquele conteúdo. Mas ele volta na sessão seguinte. A gente volta na sessão seguinte, né? É interessante essa fala. E é tão interessante esses pedaços aqui do texto, porque diz tanto da experiência do terapeuta, que é algo muito conhecido a nós, como a experiência do cliente, como é confusa, profunda, como é arriscada, né? Porque eu me entrego aos poucos para o outro, que me é estranho,
e o outro vai se revelando a mim de uma maneira como eu não estou esperando, e aí as coisas vão se encaixando, eu vou me abrindo e vou me reconhecendo. É muito lindo ver essa parte do texto, né? Realmente, esse capítulo 4 aqui, ele é fantástico, fantástico. E é interessante, né, Pamela, porque de alguma maneira na experiência do cliente a gente vê muito a presença da terapeuta ou do terapeuta, e na experiência do terapeuta a gente vê muito o cliente, porque na verdade cada um aqui está falando desse outro que não está presente exatamente, mas está presente. Ou seja, o parâmetro é justamente o que eu estou olhando, o que eu estou vendo nesse outro. Por outro lado, esse trecho que você traz e que você falou tão interessante, me remete o quanto não cabe a nós, né, psicoterapeutas, algumas coisas que muitas vezes a gente acha que a gente se arrola o direito de achar que é com a gente. Primeiro, arrumar a vida subjetiva da pessoa. Achar que eu tenho que, de alguma maneira, elucidar, esclarecer, enfim. Não, nada disso. Esse não é o papel da pessoa. Porque senão a gente vai estar falando de psicoterapia centrada no terapeuta, na terapeuta. Não é o caso. Uma outra coisa também às vezes a gente faz um esforço para a pessoa não entrar em contato com a sua bagunça, para que ela não que a sua confusão, a sua complexidade não precise comparecer, né? Boa noite, Shelly. Não precisa comparecer quando efetivamente o espaço terapêutico é o espaço dela inteira, dela, né? É o que estava falando ainda há pouco, da confirmação, né? Ela confirmada, ela legitimada, né? Ela legitimada, ela confirmada, como a Daniela trouxe, ela justamente essa pessoa inteira, essa pessoa pode estar num momento confuso, num momento meio bagunçado, mas ok, seja muito bem-vinda, né? E muitas vezes a expectativa que se estabelece sobre a gente é que a gente muitas vezes abraça logo, não, eu tenho que atender essa expectativa de, sei lá, a pessoa se sentir melhor. Muitas vezes a gente sente a necessidade no final do atendimento, a gente sente a necessidade que a pessoa saia se sentindo bem, porque aí eu vou me sentir bem, né? E aí a chance dela voltar semana que vem é maior, quando efetivamente talvez ela precise entrar em contato com questões em que, se eu ficar me priorizando para que ela fique bem, eu não estou atendendo a ela, eu estou me atendendo através dela, né? O processo dela, muitas vezes, é um processo dessa pessoa, pode ser um processo, muitas vezes, de desafios, de enfrentamentos, enfim, é processo. Inclusive. Psicoterapia não é um atendimento, é processualidade, é um coaching. E aí, Daniela, diga aí, querida. É só mais uma questãozinha aqui do texto, né, que entrou nessa parte de legitimar o outro e tudo mais, que no capítulo 4 ele fala, né, sobre a psicoterapia e fala da parte objetiva e subjetiva, e aí no final da primeira página aqui do capítulo, porque eu tô com um impresso que não tem numeração, eu tenho até o livro, mas como eu gosto de rabiscar, enfim. Ele fala, né, da importância da psicoterapia, mas ele frisa que a psicoterapia não substitui a motivação para esse desenvolvimento e crescimento pessoal, que no caso aqui ele vem falar sobre a tendência, né, que todo ser humano tem, que dentro da ACP tem a tendência atualizante. A terapia é legal, é bacana, o psicoterapeuta fazendo a parte dele, né, criando um clima facilitador e tudo mais, mas assim, a tendência do outro, né, essa capacidade do desenvolvimento que o outro tem, e dessa questão da gente confiar no outro, e nessa tendência. Então, esse ponto também achei bem interessante, né? Daniela, deixa eu meter a colher aí, que eu acho... Veja, quando vocês jogam foco de luz, eu acho ótimo, porque a gente se debruça um pouco mais, e são trechos interessantíssimos. Esse aqui é um deles. Porque o que o Roger está dizendo não é nosso papel a gente ficar motivando, mobilizando, né? A pessoa ela vai estar em terapia, em processo psicoterápico, se ela quiser, se ela estiver mobilizada por um processo de necessidade.
se ela estiver realmente implicada no processo que ela sente a necessidade de se atualizar, de se autorregular. É lógico, eu estou utilizando a palavra atualizar, autorregular, é muito técnico. Na prática eu estou sentindo que eu estou precisando estar aqui, eu quero falar, eu quero entrar em contato, tem alguma coisa aqui que não está legal. Não sei o que é, mas eu acho que eu preciso estar aqui e não preciso de ninguém me empurrando para eu estar aqui. Eu sinto essa necessidade de estar aqui. É disso que o Roger está falando, né? Que muitas vezes a gente associa que a mobilização, que a motivação, a terapia... Olha só, a terapia tem que motivar a pessoa para estar em terapia. Ora, bolas, não. Por mais que a gente veja isso direto no Instagram, não. Esse não é o papel de um profissional ético de psicoterapia e principalmente sustentado na abordagem centrada na pessoa. A necessidade, a disponibilidade é da pessoa, que vai procurar esse espaço psicoterápico, né, esse acompanhamento. Legal, né, Amanda? É tanto trecho que eu gosto disso aqui, que por isso que eu não posso, não dá para eu ficar falando, senão eu vou ficar até amanhã de manhã só nisso aqui. Então, isso que eu muito mais disponível à provocação de da vocês. motivação? Onde que está? Oi? Onde está essa frase da motivação? Que eu acho que Tá na página, no início da página 70. 70. No início da página 70. Na verdade, é o segundo parágrafo da página 70. A psicoterapia não substitui a motivação para esse desenvolvimento ou crescimento pessoal. Exatamente, eu também anotei. Eu posso fazer uma pergunta, porque eu não consigo botar a mãozinha aqui, tá, gente? Não. Eu não sei porque, acho que deve estar desatualizado aqui o meu aplicativo, é por isso que eu pergunto. Mas é uma dúvida técnica, vamos dizer assim, né? Como disse a Lilian, né? A Lilian. Nesse trecho, ele fala de organismo, né? Este parece ser inerente ao organismo. E eu fiquei tentando rememorar dos outros livros dele. Aqui seria o primeiro momento que ele começa a falar de organismo. Não, consulta no psicoterapia, consulta psicológica, ele já fala. Na verdade, o organismo ele vem no pacote da teoria da personalidade do comportamento. Capítulo 11 de terapia centrada no cliente. Tá? Lá em 51, ele sistematiza, na verdade, estava na moda, viu, Amanda? Naquele momento lá, na psicologia norte-americana, digamos assim, se levava a sério uma proposta teórica em psicologia desde que se formulasse uma teoria da personalidade. Né? Então, isso era meio que quase uma exigência entre teóricos da psicologia, enfim, né? E principalmente relacionado à questão do desenvolvimento humano. Então, lá. Só que a noção de organismo é uma noção que vem de um psicólogo, biólogo, né? Na verdade, ele está nessa interseção, alemão, acho que ele era alemão, vindo da Europa, fugindo da guerra, chamado Kurt Goldstein. Kurt Goldstein foi quem formulou a noção de organismo. Só para você ter uma ideia, essa noção de organismo ela vai ser cara para Gestalt terapia, que também utiliza essa noção de organismo, e outro que também vai, digamos, articular suas ideias com essa noção foi o Maslow, que era, inclusive, um grande do Goldstein. Só para você ter uma ideia, acho que a introdução à psicologia do ser, que é um clássico do Maslow, ele dedica ao Goldstein.
ele dedica a ele. Então, a noção de organismo vem daí. Que é uma noção, né, só para eu arrematar, né, já que eu comecei a falar tanto da coisa, organismo seria a pessoa na sua totalidade, na sua integralidade. Organismo não é aquilo que é apenas orgânico, tá? Organismo, nós poderíamos dizer que é a noção do sujeito na sua integralidade. Bio, psico, sócio, para aqueles que consideram espiritual, enfim, assim vai. Então, o organismo é isso, e que dentro, né, dentre aí eu estou falando dentro de uma perspectiva da teoria da personalidade, dentre os aspectos, né, do organismo que se destaca, né, dentro dessa configuração, está o autoconceito ou noção de eu ou self. Tudo isso é sinônimo, né? Que é a noção de eu, que é a nossa capacidade de racionalizar, de elaborar uma pergunta simples como quem eu sou, né? O que eu sou minimamente. Então, a minha noção de eu é a minha capacidade de estabelecer ideias, conceitos, valores sobre mim e sobre as coisas à minha volta que, enfim, que me perfazem como indivíduo. A relação organismo-self é o que o Rogers vai desenvolver na teoria da personalidade. Eu quero instigar, de repente, quem tiver afim, ir lá na... Capítulo 11, né? Capítulo 11 do Terapia Centrada no Cliente. Obrigada. Gente, 9h54, como estamos? Além do cansaço compreensível de um dia inteiro, cheio, que eu imagino que muitos possam já estar. Alguma coisa a mais? Não, adorei. Mais um encontro produtivo e adorável. Legal, Lília. Chequem vossas experiências, vossos afetos nesse momento, como é que está aí. Né? Tem alguma coisa que eu preciso falar que senão eu não vou dormir, ou não, está de boa, enfim. Como é que está aí? Tudo ótimo. Tudo bem? Show de bola. Gente, deixa eu então dar uma sugestão que eu estava vendo. Nós temos para daqui a 15 dias a parte 3. Né? Nós estamos avançando no Tornar as Pessoas. Olha aí, não é isso? Obrigado, Ludmila. Obrigado. Parte 3. A parte 3 é o processo de tornar as pessoas. O foco é na processualidade, no contínuo, ou seja, ele vai explorar a questão da processualidade nesses trechos aí. Chamo a atenção para um detalhe. Não, se vocês forem deixar para o último final de semana, antes da segunda-feira, daqui a 14 dias, 13 dias, vocês não vão conseguir vencer isso aqui, viu? Porque o trecho está bem longo, ele começa na página 85 e vai até a 183. Então, é praticamente quase 100 páginas aí nesse trecho. Então, se organizem, se vocês realmente estão a fim de aproveitar esse espaço para a gente explorar, inclusive, né, trazendo trechos. Vocês já viram, né? Trazendo trechos, a gente dá uma esticada legal aqui, a gente aproveita o espaço. Então, se organizem para ir sistematicamente, não, daqui até a data tal eu consigo ler esse trecho e assim paulatinamente, para não chegar lá no último final de semana com a sensação, larguei de mão, agora lascou-se, então, tudo isso aqui para ler, agora não vai dar. Não é isso? Então, fica a dica aí, hashtag fica a dica. Hashtag. Senão vai ser aquele quen, 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 quen. Não é? Pô, isso aí não dá, aí não dá. Mas quando eu tô, já vou olhando o próximo passo, na próxima quinzena, eu falei, gente, tem coisa pra caramba, né? Dos 5 ao 7. Eu falei, gente, tem muita coisa. Esse aqui tá um trecho legal. E Gente, vão ter bem lá, e depois ainda vai. Lembrando que esse livro aqui já são 400. A gente vai ler umas 450 páginas, né, até o final. Gente, eu vou parar de gravar agora. Deixa eu abrir aqui. Para quem está aí na gravação, tchau. Bom estudo, hein, gente? Para quem está na gravação. Ainda não estou saindo, não.